Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, eu tô de volta aqui no canal, prazer muito grande, como vocês podem ver, apesar das férias que eu estou até o final de janeiro, hoje ainda estou no meu estúdio, mas nessa semana vou fazer mais uma viagem e aí a gente vai aparecer esporadicamente aqui no canal, fazendo uns vídeos, vez ou outra, algumas participações, né, mas sem perder a qualidade. Eu tento me desligar, claro, um pouquinho, arejar um pouco a cabeça, mas sempre que tem algum fato novo, alguma situação mais complexa sobre o Vasco, a gente tenta aparecer de onde estiver para dar uma palhinha sobre o gigante da colina. E hoje não é diferente. O Vasco fez um jogo pelo Campeonato Carioca, encerrou a sua preparação contra em Punta del Oeste. Temos muitos fatos novos para a gente comentar aí, né, sobre essas situações aí. E claro, também falar das notícias dos bastidores. Hoje pipocou essa situação aí do Cuéllar, esses fatos novos sobre o volante. E a gente vai estar aqui para falar tudinho e trazer para você todos esses detalhes. Mas antes de mais nada, um amigo de vocês pede aquele like no trabalho, compartilhar o conteúdo, se inscrever aí, não só aqui no YouTube, como também nas minhas redes sociais, no @Detetive Vasco, Twitter e Instagram, e fazer com que esse canal cresça ainda mais na plataforma. A gente precisa de cada vez mais inscritos para esse trabalho jornalístico seguir no ar com cada vez mais qualidade. Por isso, meus amigos, conto com cada um de vocês. Bom, vamos falar aí primeiro desse jogo, né? Vasco e Sampaio Corrêa 3-3, num jogo que o Vasco começou perdendo o jogo por 2-0, né? E conseguiu virar e deu aquela bobeira no final. Temos fatos positivos e fatos negativos nessa partida. Fato negativo, né? Aquele desentendimento ali entre o Capasso e o goleiro Raus, que originou ali aquele gol. E claro que a falha foi do Raus, né? Que quis sair driblando ali com o jogador na área e acabou contribuindo para o gol do Sampaio Corrêa. E no segundo gol, a mesma coisa, né? O Orediano perdeu a bola ali, o jogador, não sei se foi falta, conseguiu na pequena área, né? O Barbudo lá chegou e fez o gol em cima do goleiro do Raus, né? Então foi também, no meu modo de ver, uma falha, né? E aí o Vasco conseguiu achar aquele gol no final com o Barros no primeiro tempo e dar uma sobrevida, né? O Vasco vinha muito mal, totalmente desconcentrado na partida, jogando um futebol muito abaixo, né? Bem diferente do que foi contra o Boa Vista. E aí o William Batista mexeu com os brilhos da equipe no segundo tempo, fez algumas trocas táticas, umas trocas peças, e aí o Vasco foi outro no segundo tempo. O Vasco mais aguerrido, buscando o gol a todo instante, foi premiado com um belo gol aí no arremate, uma boa cortada, um arremate do Orediano, que foi o principal destaque da partida, né? Foi o principal destaque da partida. E aí, meus amigos, o Orediano deu aquele cruzamento pro Paixão e o Vasco fez jus àquela o velho lema de o Vasco é o time da virada. O Vasco conseguiu virar a partida e quando ia se caminhando aí pro final do jogo, tomou aquele gol de fora da área também, ao meu ver, uma falha aí do Raus e preocupante, né? E aí o Vasco não conseguiu mais progredir. Mas o ponto positivo agora é o Orediano. O Orediano foi, quer queira ou quer não, foi o grande destaque da partida aí, participando dos gols, fazendo o seu gol. E fica a dúvida, será que ele vai ser aproveitado pelo Ramon Dias? Será que ele mudou a cabecinha dele em querer permanecer no futebol brasileiro? Será que ele está com essa ideia de deixar o futebol brasileiro? Porque ele não foi para Punta del Oeste justamente porque quis sair do Vasco, quis sair do futebol brasileiro, não quer jogar mais aqui. Mas só que propostas concretas na mesa não tem. Muito se fala do Independiente, do Talheres da Argentina, de um clube da MLS, mas concretamente o Vasco quer receber o que pagou nele. E até o momento nenhuma oferta concreta chegou. Chegam sondagens, chegam consultas, mas botar na mesa até o momento não. E aí fica aquela incerteza, né? O Ramon viu que o jogador está adquirindo nova confiança, mas fica a dúvida se o jogador quer isso também, né? Porque ele fez 2 jogos aí, bem acionado, hoje então melhor ainda, teve uma boa participação
e agora depende dele, né, de querer mostrar serviço. Então a gente fica nessa expectativa para saber se o Orediano vai ser reaproveitado na temporada, se ele continua com aquele pensamento de querer sair do time, e vamos aguardar a chegada do Ramon Dias. E falar do Ramon Dias, vamos agora a Vasco e Deportivo Maldonado, mais uma vitória do Vasco, fechando com chave de ouro essa pré-temporada aí, não só pelos resultados, né, meus amigos? Tudo bem que o Vasco ganhou de 1-0, 1-0, mas não é isso. Eu acho que foi muito importante esses dois jogos, porque o Ramon conseguiu testar opções táticas para a equipe, conseguiu saber os jogadores que tem em mãos, como pode usá-los, né? E tanto que hoje, né, fez um 3-5-2 e acabou o jogo com outra formação. Então ele mudou as peças e o grande nome dessa pré-temporada, ao meu ver, se chama Dimitri Payet. O jogador hoje se destacou, teve tranquilidade. O primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo morno. O jogo em si estava morno, né? O Vasco tinha mais controle do jogo, das ações, mas pouco avançava, né? O Payet era o mais lúcido ali. No segundo tempo ele correspondeu mais, conseguiu fazer aquele belo gol de fora da área, mostrou personalidade, audácia, boa visão de jogo, enfim, foi um grande nome, um grande destaque, provando que ele não pode ficar fora desse time. Bem diferente do Payet, que chegou na temporada passada fora de forma, ainda no meio de um campeonato, ainda tentando se adaptar. Enfim, eu acho que o Payet tem que ser mantido. E esses dois jogos também provaram o seguinte: o Vasco precisa se reforçar do meio para frente. Eu acho que defensivamente o Vasco está bem postado, né? De repente tem essa opção do lateral esquerdo reserva, pode ser de repente o Leandrinho, mas acho que o Vasco vai buscar mais um jogador. De qualquer forma, eu acho que o Vasco precisa de um volante de contenção, aquele volante que dê ali uma maior segurança lá atrás. Um jogador, uma meiuca ali para revezar ali com o Payet e principalmente um atacante, né? O Vasco precisa daquele atacante. Eu acho que até dois, porque eu acho que hoje o Vasco precisa de um atacante reserva para o Verratti e precisa de um garçom para jogar ao lado dele. Não vejo o Rossi, o David e o Adson como esses jogadores. Eu acho que esses jogadores são peças de reposição, peças para entrar numa partida, mudar o rumo, enfim, mas não são peças ali para entrar no time titular. Então acho que o Vasco precisa aí de 3 a 4 contratações para poder aí fazer esse início de temporada aí, até o início do Brasileiro, um bom trabalho, né? Essa é a minha visão e vamos aguardar, porque Ramon Dias vai chegar aí, certamente vai se reunir com o William Batista, vai querer saber, tirar um relatório do que foi bom, o que foi ruim, e vai puxar para o time de cima aí. O Vasco tem uma partida contra o Madureira aí nessa semana, e provavelmente deve colocar aí o que tem de melhor sob o comando do Ramon Dias, né, meus amigos? E em falar em contratações, hoje as informações que surgiram sobre Cuejá é que a situação esfriou de vez. E eu já vinha alertando a vocês anteriormente. Dentro do Vasco havia um otimismo, né, de que a situação poderia ser, apesar das dificuldades, a vontade do jogador, né, poderia reverter isso. Mas eu sempre falei aqui, os árabes contrataram o Cuejá no meio do ano passado. O Cuejá ainda tem contrato, pagaram muito por ele e não vão soltar por qualquer grana, né? Eles com certeza têm aí uma grana vultuosa em termos de ressarcimento, de rescisão, querem uma grana preta. O Vasco vem nas negociações adotando aí parcelamentos, coisas que os árabes não gostam disso, né? E ao mesmo tempo o Al-Shabaab quer a utilização, né, do Cuejá. Então, muito se falava que a vontade do Cuejá poderia reverter essa situação, mas fato é que a situação esfriou mesmo de vez, né? E, de repente, pode mudar se o Vasco botar, muita grana na mesa aí para sensibilizar, né, os árabes aí a mudarem de ideia. Caso contrário, vai ser muito difícil tirar o Cuejá de lá. E com isso abre-se uma brecha, né, de que o Juan Sforza volte à pauta do Vasco. O Vasco tinha
tudo alinhado com o New Old Boys, já tinha tudo alinhado com os representantes do jogador, com o próprio jogador, estava tudo certinho, faltando apenas a assinatura, e do nada a coisa deu uma desandada, as atenções ficaram focadas no Cuejá, só que sem grana não adianta, né? Então hoje o Juan Esforça, se o Vasco procurar o New Old Boys, pode ser que consiga realmente esta contratação, porque já estava tudo alinhado, era interesse do New Old Boys negociar o jogador, apesar que o clube argentino ficou muito chateado, como eu trouxe aqui na minha última informação, né? Dizendo que estava que era uma bagunça essa situação, que não podia continuar, enfim. Mas eles querem grana. Falou em grana na mesa, botou grana na mesa, para eles é interessante. Então, meus amigos, vamos aguardar aí essas novidades. Agora, antes de entrar no ar, mais ou menos 10h30 da noite, eu mandei uma mensagem para o presidente Inácio do New Old Boys, perguntando se diante desse novo quadro, né, de desistência pelo Cuejá, se o Vasco já tinha entrado em contato, tentando renegociar aí, voltar à negociação com o clube argentino sobre o Juan Esforça, e a palavra dele é que até o momento não houve nenhum contato. Mas também não senti assim uma firmeza nele dizer que não quer mais negociar, enfim. Eu acho que tem jogo, basta o Vasco voltar a fazer contato com o New Old Boys e tentar aí encaixar essa negociação. Não sei se seria aquele cara, né, para pegar a volância do Vasco. Acho que o Vasco precisa de um jogador mais maduro, um jogador mais encorpado para isso. Mas é um jogador que estava bem próximo aí, antes dessa bulha toda sobre o Cuejá estourar, né? Então, vamos aguardar. Até o momento, segundo o presidente argentino, não houve nenhum contato do Vasco, mas o Alexandre Matos está voltando, regressando do Uruguai aí com a delegação nesta segunda-feira, e a gente sim vai ter novidades nesse sentido aí, porque o Vasco vai atrás de um novo volante, provavelmente vai atrás aí de mais 2 a 3 peças até o início aí do Campeonato Brasileiro, e depois vai ver se tenta contratar outros jogadores aí para outras carências aí do mercado. Então, a situação é essa de momento, né? Está sendo aguardado a oficialização do Watson, e enquanto isso, o Vasco corre atrás, tentou aí o Luciano Rodrigues, até o momento muito difícil também a situação, a mesma coisa, ó, grana. Então, esses clubes todos que estão confortáveis e que pedem muita grana, a situação é essa, fica muito difícil se não botar grana pesada na mesa. Beleza, meus amigos? Bom, mas é isso. Tô indo embora. Tô deixando vocês agora, mas em breve eu tô de volta pra gente falar sobre outros assuntos do Vasco. Sempre que eu puder, vou entrar aqui, beleza? Muito obrigado, meus amigos. Continue prestando esse trabalho. Grande abraço. Até lá.